Se liga aqui em mim. Tema para hoje: atitudes precipitadas. De onde vêm e o que causam? Atitudes precipitadas. De onde vêm e o que causam? Eu quero ouvir de vocês. Só vocês, vamos lá? Eu acho que não ficou bem entendido, não ficou bem claro. Vamos juntos comigo? Vamos lá, bonito? Atitudes precipitadas. De onde vêm e o que causam? Agora vamos à leitura da palavra do Senhor. Texto longo, mas tenha paciência. Algum tempo depois, o rei dos Amonitas morreu, e seu filho Hanum foi o seu sucessor. Davi pensou: serei bondoso com Hanum, filho de Naás, como seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Hanum seu pesar pela morte do pai. Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos Amonitas, os líderes amonitas disseram a Hanum seu senhor: achas que Davi está honrando o teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinar a cidade e destruí-la. Então Hanum prendeu os mensageiros de Davi, rapou metade da barba de cada um, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados, e lhes mandou dizer: fiquem em Jericó até que a barba cresça, e então voltem para casa. Vendo que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, os amonitas contrataram 20.000 soldados de infantaria dos arameus de Bet-Reob e de Zobá, e mais 1.000 homens do rei de Maaca e 12.000 dos homens de Tobi. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate na entrada da cidade. E os arameus de Zobá e de Reob e os homens de Tobi e de Maaca posicionaram-se em campo aberto. Vendo Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus. Pôs o restante dos homens sob o comando de seu irmão Abisai e os posicionou contra os amonitas. E Joabe disse a Abisai: se os arameus forem fortes demais para mim, vem me ajudar. Mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que o Senhor faça o que for de sua vontade. Então Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus que fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Abisai e entraram na cidade. Assim, Joabe parou a batalha contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Ao perceberem que haviam sido derrotados por Israel, os arameus tornaram a agrupar-se. Hadadezer mandou trazer os arameus que viviam do outro lado do Eufrates. Estes chegaram a Elã, tendo à frente Soboque, comandante do exército de Hadadezer. Informado disso, Davi reuniu todo Israel, atravessou o Jordão e chegou a Elã. Os arameus estavam em posição de combate para enfrentá-lo, mas acabaram fugindo de diante de Israel. E Davi matou 700 condutores de carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria dos arameus. Soboque, o comandante do exército, também foi ferido e morreu ali mesmo. Quando todos os reis vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram a paz com os israelitas e sujeitaram-se a eles. E os arameus ficaram com medo de voltar a ajudar os amonitas. Ufa! Amém, meus irmãos? Deus tem algo para lhe falar nessa noite com base nessa palavra. Mantenha a Bíblia aberta nesse texto. Não saia desse texto, por mais que possamos ir para outros. Vamos orar mais uma vez. Senhor querido, aqui está o teu povo. O povo que é chamado pelo teu nome. Que nessa noite tem uma só intenção. Eu creio nisso, Pai. Ouvir a voz do teu Espírito Santo. Fala a tua igreja. Ensina a tua igreja. Move a tua igreja
pela palavra que será agora manifesta nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Certamente, a maioria aqui presente, você que está em casa nos assistindo, já passou por alguma experiência de precipitar-se em algo ou com alguém. Uma palavra dita de modo inconsequente, sem pensar. Um pensamento pré-concebido acerca de alguém. Um juízo de valor inadequado para com uma pessoa. Uma reação violenta, descontrolada e impactante, que lhe gerou depois grande pesar e tristeza. Uma injustiça cometida contra quem não tinha feito nada contra você. Creio que quase todos os mortais já tiveram esse momento em sua vida. Sim ou não, Egberto? Irmã Ivete, sim ou não? Lembro-me que assim que cheguei em Valença, eu ganhei uma semana de bônus numa das praias mais lindas da Bahia, Garapuá. Alguém conhece a praia de Garapuá em Valença? Gilberto, está por dentro. Perto do Morro de São Paulo. Praia paradisíaca. E a irmã Miriam, minha querida tesoureira na época, ela me deixou na mansão dela, à beira-mar, com a cozinheira profissional dela à minha disposição por uma semana. Eu podia comer o que eu quisesse comer. Só que tudo baianos. E naquela época, a mulher preparou uma muqueca de ostra. Chega a aguar aqui. Minha afta chegou a arder agora quando eu lembrei disso. Moqueca de ostra. Alguém já comeu aqui muqueca de ostra? Hã? Abusados vocês, hein? Eu me lembro que a cozinheira deixou aquele panelão de muqueca fervilhando. E Débora, nossa pequena, só tínhamos Débora ainda, ela contava com cerca de 2 anos de idade. E tinha um problema pesado com Débora. Débora não gostava de comer comida, só queria mamar, tomar gagal. Cada momento de almoço era um tormento para a gente. Era todo mundo em volta da mesa, com os chinelos sobre a mesa, para ver se Débora comia alguma coisa. Quando eu vi aquela muqueca fervilhando, me lembro até hoje, chegando na região do Recôncavo Baiano, sentei, olhei para ela, tete a tete, falei assim: ei, a partir de agora vamos mudar o cardápio. Você vai comer muito marisco, muito peixe, muito camarão, porque aqui é a terra disso, e você não vai recusar. Ela me arregalhou aquele olhão, que eu não sei a quem ela puxou com aquele olhão dela, e concordou comigo. Esperei esfriar a muqueca, peguei o primeiro prato para me liberar logo, vou dar logo para ela, para poder comer em paz com Lu. Meto a primeira colher na boca e ela começa a gritar: tá quente, papai! Tá quente! Falei: misericórdia! Botei a mão no prato, não tinha nada quente. Para de piada, para de mentira, para não comer um prato caro desse, que custa preço de ouro no restaurante, e você negando, é muqueca de ostra. Enfiei a segunda colher e ela chorava: tá quente, papai! O olhão vermelho. Eu falei: tá quente o que aqui? Olha como é que não tá quente. E provei uma colherzada. Meus irmãos, quando eu botei a colher na boca, era pimenta pura. Eu cuspi na hora. Eu não sei se você sabe, mas lá para cima o povo come pimenta. Baiano legítimo não tem Teixeira, é lá para cima que tem. Lá tudo é regado a pimenta. E a cozinheira bendita, eu acho que ela não se ligou que eu era carioca. Ela achou que a gente era da terra, da região, baiano. E ela botou 7 pimentas malaguetas na comida. Acabou com a muqueca. Só que meu coração doeu quando eu vi o que eu tinha feito com a minha filhinha. Eu fiquei o resto da semana todinho lá pedindo perdão a ela e desculpa, porque pela minha precipitação eu impus a ela uma comida que não havia nenhuma condição para ser digerida. Meus amados, no texto que nós lemos agora há pouco,
Nós temos um exemplo claro de uma pessoa que se precipitou numa atitude e pagou muito severamente por isso. Ele assumiu uma atitude imprudente, uma atitude impensada, e ele deveria se portar de forma sábia, porque ele era um rei. Deveria ser um exemplo de um homem que tivesse condições de conduzir o seu povo de modo ordeiro, de modo lúcido, de modo sóbrio. Mas não, ele agiu de forma inadequada e trouxe um risco para toda a sua nação. Estou falando do rei Anum, filho de Naás. Nós vamos entender a partir de agora como é que a precipitação pode surgir em nossa vida e que estragos ela pode causar. E depois dessa mensagem eu espero que a gente seja tomado por um comportamento mais sábio, mais inteligente em relação às nossas ações cotidianas. Não coloque pimenta na boca do seu filho, por favor. Aprenda isso de modo essencial, pegando a essência da lição, para que você não seja depois tomado por uma atitude de precipitação. Então vamos nos lembrar do nosso tema. Qual é? Atitudes precipitadas. De onde vem e o que causa. Primeira verdade da noite. Segura aí. Atitudes precipitadas surgem a partir de maus conselheiros. Atitudes precipitadas surgem a partir de maus conselheiros. Vamos lá? Vamos voltar para a palavra? Olha o que diz aí, nos versos 2, parte B e 3. Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos amonitas, os líderes amonitas disseram a Anum, seu senhor: achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinar a cidade e destruí-la. Se liga aqui em mim. Embora Saul, o primeiro rei de Israel, tenha sido inimigo mortal dos amonitas, guerreado contra eles, de alguma forma Naás, o rei desse povo, enquanto Davi foi foragido de Saul no deserto, Naás demonstrou misericórdia para com Davi. Davi tinha uma dívida de gratidão com ele e fez questão de pagá-la após a sua morte, prestando uma homenagem, enviando uma delegação, uma comitiva para o seu filho Anum saber que em Israel havia apoio por parte de Davi para com aquele momento difícil de perda do rei. Mas ao chegar lá, a comitiva de Davi foi mal interpretada, orientado por maus conselheiros, por gente sem sabedoria, mal intencionada. Anum, filho de Naás, não compreende o gesto gracioso de Davi, e ele pensa tratar-se de um ato de espionagem, uma tentativa da parte de Davi de averiguar, sondar o reino e tomá-lo para si. Então toda uma confusão internacional começa a partir dos maus conselhos dos orientadores de Anum. Querido, querida, muito cuidado com as pessoas para quem você tem emprestado os seus ouvidos. Tenha precaução com aqueles que se apresentam como orientadores profissionais, conselheiros experimentados e que têm uma solução empacotada para os seus problemas. Há pessoas que são doentias e elas querem a todo custo ter o controle, o domínio da vida alheia, impondo-se como homens e mulheres de Deus, sábios, que têm resposta para todas as querelas e discussões, mas no fim das contas, o que eles farão é que você termine em ruínas, arrasado, derrotado, desolado. Seja maduro, meu irmão, tenha discernimento espiritual para saber o que está por detrás dos discursos alheios. Nem todos que se apresentam de modo honroso à sua frente são homens enviados por Deus. O povo de Deus
precisa ter maturidade. Por quê? Porque nós temos a mente de Cristo, irmãos. Nós temos a unção do Espírito Santo que nos guia, que nos orienta em toda a verdade. Não precisamos de mestres de plantão para nos dizer, é esse o caminho, é aquela vereda, é aquela trilha. Não! Vamos para a palavra, vamos ver isso aí. Abra aí, 1 João capítulo 2, verso 20, e depois verso 27. 1 João capítulo 2, verso 20 e 27. 1 João 2, verso 20 e 27. Lá no finalzinho da Bíblia. Próximo Apocalipse. Olha o que diz. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo. Santo S maiúsculo. E todos vocês têm conhecimento. Quanto a vocês, 27, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Amém, igreja? O que João está dizendo aqui? Que você não precisa mais de conselho? É isso que ele está dizendo? Claro que não. Eu preciso de conselhos. Você carece de conselhos. O que João está colocando é, cuidado com quem você pede conselho. Cuidado com a pessoa que está à sua frente e que aparentemente tem respostas para os seus dilemas pessoais, mas muitas vezes é um agente do diabo para causar confusão na sua vida. Muito cuidado, meu irmão. No meio evangélico, parece que já há uma propensão, uma inclinação para a dependência espiritual e emocional. As pessoas parecem que querem andar a todo custo de muletas na igreja, sendo sempre apoiadas por alguém mais tarimbado, mais experimentado, mais conhecedor da vida com Deus. E aí acabam buscando conselhos onde não deveriam, quando na verdade a palavra nos basta para resolver muitos dos dilemas de nossa alma, irmãos. Não sejamos infantis, igreja, não sejamos imaturos. Nós não carecemos de nenhuma revelação especial da parte de ninguém. O Senhor, pelo seu Espírito que ilumina a palavra, nos basta. Temos que entender isso, irmãos. É muito tentador dizer à pessoa o que ela tem que fazer. Muita gente me procura, pastor, o que eu faço? Não sei. Você tem essa possibilidade, você tem essa possibilidade. Você tem que escolher. Largo meu marido ou fico com ele? Aceita essa porta de emprego ou continuo na mesma? Não sei. Peça a Deus orientação. Olhe as circunstâncias. Verifique o contexto, o background, o plano de fundo, para que Deus te oriente e te guie. Porque, irmãos, na igreja não podem existir gurus espirituais. Está claro isso para você? O guru é aquele que toma conta da sua vida e fala assim, é assado. É desse jeito, daquele outro. Não. Na igreja existem orientações, extraídas da palavra, guiadas pelo Espírito, onde nós, com discernimento de Deus, do Espírito, vamos aplicá-lo da maneira sábia em nossa própria vida. Mas não espere que seu pastor, nem ninguém mais, diga para você tudo o que tem que ser feito nos mínimos detalhes, porque isso não é o caminho da palavra. Amém, meus irmãos? Você tem a mente de Cristo, você tem a unção do Espírito, você tem discernimento espiritual. Faça uso dele em nome do Senhor Jesus. Segunda verdade da noite. Eu disse agora há pouco que atitudes precipitadas surgem a partir de maus conselheiros. Segunda verdade. Atitudes precipitadas geram gestos inconsequentes. Atitudes precipitadas geram gestos inconsequentes. Vamos lá, versos 4 e 5. Versos 4 e 5 de 2 Samuel 10. Não perca o fio da meada. Nosso texto bíblico base é 2 Samuel 10. Então Hanum prendeu os mensageiros de Davi, rapou metade da barba de cada um, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso,
enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados, e lhes mandou dizer: fiquem em Jericó até que a barba cresça, e então voltem para casa. Talvez você não tenha ideia, a mínima noção do gesto de humilhação que Hanum, rei dos Amonitas, impôs aos mensageiros de Davi. A barba de um homem naquele tempo era símbolo de honra, de status, de hombridade. Ter a sua barba arrancada pela metade fazia com que o homem se sentisse, escute, efeminado. Algo impensável numa sociedade patriarcal, machista, como Israel da época de Davi. E ela não fez mais, pior do que isso. Mandou que eles voltassem para casa, escute, com o bumbum de fora. Está lá no texto. As nádegas descobertas. Era uma vergonha sem igual para um judeu. Eles se sentiram tão desonrados que, diz o texto bíblico, eles ficaram escondidos nas ruínas da velha cidade de Jericó, até que a barba crescesse, para que eles pudessem novamente se apresentar ao seu povo. Que atitude tresloucada, impensada da parte daquele rei, o rei Hanum. Meus amados, quantas vezes nós não agimos também de forma semelhante, parecida? Não começamos como Hanum um conflito entre nações, não temos esse potencial. Mas podemos começar um conflito entre famílias. Podemos começar um conflito entre irmãos na fé, na igreja. Por causa de atitudes precipitadas, gestos sem sabedoria de nossa parte. Não ponderamos, não pensamos antes de agir, machucamos pessoas próximas, desconhecidos, através de atitudes irrefletidas. Estou lendo esse livro aqui, aconselho você a comprar. Creio que está esgotado nas edições, mas você pode comprá-lo pela estante virtual, que é um dos melhores sites para se comprar livro. Inteligência Emocional. Estou trabalhando esse livro, inclusive, com outro irmão. Temos conversado sobre esse livro aqui. Esse livro, basicamente, tem um ensino essencial. Todos nós temos duas mentes. Uma mente racional, da cognição, do aprendizado, do conhecimento, e uma mente emocional, dos impulsos, da emotividade, das reações àquilo que nos fazem. E essas duas inteligências, ou duas mentes, a mente racional e a mente emocional, elas estão o tempo todo em conflito. Quantas vezes você não é tentado a reagir de modo intempestivo numa situação que lhe é contrária, como por exemplo no trânsito pesado de Teixeira de Freitas, hein, Neto? O que segura você para não fazer uma besteira, na maioria das vezes, é a sua mente racional. Porque a mente emocional é toma lá da cá. A pessoa vive uma vida sábia quando ela permite que a mente racional conduza a mente emocional. E o autor conta uma história trágica sobre como as emoções podem gerar tragédias em nossa vida. O casal foi jantar fora, deixou a filhinha de 10 anos em casa. Ela ficou numa boa, como sempre ficava. Só que antes do pai e da mamãe chegarem, ela decidiu dar um susto no papai. História real, concreta. Ela se esconde no guarda-roupa dos pais, para quando os pais chegassem e colocassem ali o paletó, ela desse um susto neles. Só que ela faz um certo barulho. E quando o pai chega em casa, ele ouve o barulho no quarto.
da filha dentro do guarda-roupa. Mas a primeira reação que ele teve foi o quê? Tem ladrão aqui em casa. Achou que a filha já estivesse dormindo. A sua mente racional não o fez ir até o quarto dela. Ele foi guiado pela mente emocional. Tem ladrão aqui em casa. Pegou a pistola e foi ao encontro do barulho. E a menina ali, crente, que estava abafando, escondida, fazendo barulho no guarda-roupa. O ladrão está aí dentro. Quando ele chega perto, que ele abre o guarda-roupa, a menina se joga sobre ele para dar um susto nele. Ele dá um tiro no pescoço da própria filha, que no caminho para o hospital vai a óbito. Olha que tragédia. Olha que tragédia. Mente emocional. Reação deslocada, impensada, irrefletida. Atitudes precipitadas geram gestos inconsequentes. Nós temos o Espírito Santo de Deus, que, segundo a Bíblia, nos dá uma das manifestações do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Pensemos nisso. Muitas tragédias podem ser geradas se a mente emocional se sobrepor à mente racional. Terceira verdade. E essa é complicada, hein? A gente faz isso o tempo todo. Atitudes precipitadas surgem de conclusões indevidas. Atitudes precipitadas surgem de conclusões indevidas. Vamos lá? 2 Samuel 10, versos 6 e 7. 2 Samuel 10, versos 6 e 7. Vendo que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, os amonitas contrataram 20.000 soldados de infantaria dos arameus, de Bet-Reob e de Zobá, e mais 1.000 homens do rei de Maaca e 12.000 dos homens de Tobi. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Alguém já disse o seguinte: errar é humano, mas persistir no erro é burrice. Foi o que Hanum fez. Foi o que Hanum praticou. Não satisfeito em precipitar-se uma vez, ele ainda precipitou-se em um segundo momento. Observe, vamos adentrar o texto, irmãos. A Bíblia não diz que Davi armou um exército para atacar os amonitas assim que ele soube que os seus emissários, mensageiros, tinham sido humilhados. A Bíblia não diz que ele ficou chateado, irado, mas não diz que ele armou um exército. Foram eles, os amonitas, que pressupuseram, que mentalizaram a ideia de que Davi iria guerrear contra eles. E assim armaram um batalhão de combate contra os israelitas. Quando Davi soube disso, não posso perder, não vou ficar para trás, tenho que me defender. Armou também o seu batalhão. Bastaria eles terem refletido, pensado e pedido perdão pela imprudência cometida, mas não. Eles mentalizaram o que não deveriam. Pensaram sobre um problema e especularam sobre algo que ainda não havia sido consumado, materializado. E criaram uma guerra em cima de hipóteses, de especulações. Sabe qual é o nosso maior problema, irmãos? Sabe qual é? Nós pensamos demais, às vezes, no pior. Estamos sempre esperando o pior dos outros. Estabelecemos nossas ideias pré-concebidas sobre os que nos rodeiam e colocamos-nos sempre num lugar de vítimas. Por exemplo, por que o pastor me olhou daquele jeito estranho hoje? O que eu fiz contra ele? Por que fulano não respondeu meu zap até agora? Ele está com raiva de mim? Por que Beltrana falou de modo assim tão agressivo comigo? Ela não gosta de mim.
A gente começa a matutar um monte de bobagem, um monte de asneira. E da outra parte, muitas vezes, não tem nada acontecendo, está tudo bem. Quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo aqui, pessoal. Eu vou entrar na faca esses dias. Vou operar, não teve jeito. Quer dizer, até a mesa de cirurgia tem jeito, se Deus quiser agir e operar. Orem por isso, irmãos. Coração está ótimo, fui no cardiologista hoje, só vou voltar daqui a 6 meses. Estou tomando 7 remédios por dia, mas o médico disse que com o passar 2 meses e 2 anos, ele vai eliminando os remédios, mas há alguns que eu não vou poder abrir mão nunca mais. Só que, irmãos, ai meu Deus, eu peguei uma tal de uma fissura retal, para não dizer fissura anal. Eu estou sofrendo, meus irmãos. Eu estou aqui falando com vocês, mas o negócio comigo aqui está pegando fogo, e não é o fogo do Espírito só não, viu? O negócio aqui está feio. Está feio. Domingo à noite, eu tive uma crise na entrada do culto, você não faz ideia. E eu gosto de ficar ali à porta recebendo o povo, né? E eu não estava com paciência domingo à noite para poder apertar a mão de ninguém. Mas ainda assim forcei a barra. E pode ser que alguém tenha passado e percebido que eu não fui aquele camarada sorridente de sempre. Aí a pessoa não sabe dos meus sofrimentos íntimos interiores. Nossa, o pastor Júlio está tão antipático. Ele era tão legal. Como é que a pessoa muda assim de uma hora para outra? Vem sofrer o que eu estou sofrendo, meu irmão. Pelo amor de Deus. E aí, porque pensamos o que não devemos, acabamos agindo de forma precipitada. Querido, querida, pare de maquinar coisas ruins nessa sua cabecinha fértil. Por favor, deixe o Espírito Santo controlar os seus pensamentos. Eu disse o quê? Que você tem a mente de quem? A mente de Cristo não tem lugar para ficar se vitimizando, se autocondoendo. Pobre de mim, ele não gosta de mim, ele não me quer, ele não me ama, ele não... Para com isso, para com isso. Permita que o Espírito Santo trabalhe na sua mente, de modo a gerar apenas pensamentos de bênçãos. Pare de fazer tempestade em copo d'água em nome de Jesus. Por tudo você se chateia, com tudo você se queixa, fica moado por qualquer coisinha. Você não é o centro de nada, Jesus é o centro. Entenda isso, querido, querida. Tudo começa por aqui, ó, na mente. Tudo começa por aqui. Lembre-se disso. Quarta verdade. Atitudes precipitadas geram derrota em sua vida. Atitudes precipitadas geram derrota em sua vida. Vamos voltar para a palavra? Vamos lá? 2 Samuel 10, 13 e 14. Então Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus que fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Abisai e entraram na cidade. Assim Joabe parou a batalha contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Os amonitas contrataram um grupo mercenário, os arameus, soldados experimentados. Mas de nada adiantou multiplicar a força de combate. Os dois grupos juntos tomaram uma surra dos soldados de Davi, liderados por Joabe e seu irmão Abisai. A precipitação conduz à ruína. A precipitação conduz à derrota. A precipitação conduz à queda. Vamos lá? Provérbios 19, 2. Quero que você marque esse texto na Bíblia. Provérbios 19, 2. Mas não pede 2 Samuel não, hein? Não pede 2 Samuel 10 não. Provérbios 19, 2. Se achar aí, pode botar aí, Kaique. Olha o que diz. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho.
Olha o que diz o texto. O precipitado perde o caminho. O precipitado não chega ao fim que Deus planejou para ele. Irmãos, entenda uma coisa. Eu creio convictamente na soberania de Deus. O que é que a soberania de Deus ensina? Que Ele está no controle de todas as coisas. Que todas as coisas convergem para Jesus e a vontade de Deus haverá de ser feita, quer você queira ou não. Mas de um modo que a gente não consegue entender, a soberania de Deus trabalha junto ao nosso livre-arbítrio. Eu não sou um robozinho, você não é um robozinho. Nós somos capazes de ações que podem antecipar um fim trágico em nossa vida. E Deus não ter nada a ver com isso. Quer um exemplo? Quer um exemplo? Coloca uma venda nos olhos e decide atravessar a BR-101 sem olhar para o lado. Se você der a sorte de não vir nenhum carro naquele momento que você atravessar, glória a Deus. Senão te encontro no céu. E Deus não tem nada a ver com isso. Foi você que quis. Foi você que se submeteu. Meu sogro estava esse dia lá em casa. Aproveitamos para fazer um check-up geral com ele. E ele descobriu um nódulo muito feio no lado direito, esquerdo. Coisa feia. E o doutor Almi, que é um dos maiores especialistas na área de imagem aqui, falou, tem que ver isso aí. Eu falei, meu sogro, a gente tem condição de resolver isso aqui. Não, tem que ir embora. Meu sogro não vá para o Rio agora, não, tem que ir embora. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Se eu tiver que viver, eu vou viver. Mas não é assim, meu sogro. Ô cabeça dura. Não é assim. Você tem que cuidar. Se você puder cuidar, você pode se livrar de um fim trágico. Se você não quiser cuidar, aí você vai morrer. E Deus não tem nada a ver com isso. Esses dias passados, soubemos de uma situação terrível. O cidadão estava no trabalho, abre o computador numa rede social e vê ali a foto de sua companheira mostrando o seu novo corte de cabelo. E o povo começa a elogiar. Só que tem um amigo pessoal dele que faz um elogio um pouco mais caliente para a esposa dele. E ele liga para o cara para tirar satisfação com o cara. E começa a bater boca com o cara. E o cara fala assim, ei, eu não sou homem de bater boca pelo telefone não. Você vem aqui em casa para a gente conversar. Ele foi na casa do camarada. Chegou na casa do camarada, começaram a bater boca. Cara, peraí que eu vou ali pegar um negócio, me espera aqui. Ele esperou o cara. O cara chegou e ali mesmo ele ficou. Segundo o delegado, ele já viu muita gente morrer das formas mais diversas, mas nunca ninguém procurar a morte tão claramente quanto esse cidadão. Deus queria que isso acontecesse? Claro que não, irmãos. Mas ele procurou, ele buscou. Atitudes precipitadas podem gerar derrota na sua vida. Muito cuidado com os caminhos pelos quais você tem trilhado, porque a queda será certa se você for um homem precipitado no seu coração. Última verdade da noite. Quinta verdade. Atitudes precipitadas surgem por falta de humildade. Atitudes precipitadas surgem por falta de humildade. Vamos lá? 2 Samuel 10, 15 ao 18 para fechar. 2 Samuel 10, 15 ao 18 para fechar. Para fechar não, vai ter mais um texto ainda. Me perdoe aí o alerta indevido. Ao perceberem que haviam sido derrotados por Israel, olha bem, os arameus tornaram a agrupar-se. Hadadezer mandou trazer os arameus que viviam do outro lado do Eufrates. Estes chegaram a Elã, tendo à frente Soboque, comandante do exército de Hadadezer. Informado disso, Davi reuniu todo Israel, atravessou o Jordão e chegou a Elã.
Os arameus estavam em posição de combate para enfrentá-lo, mas acabaram fugindo de diante de Israel. E Davi matou 700 condutores de carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria dos arameus. Soboque, o comandante do exército, também foi ferido e morreu ali mesmo. Se liga aqui, que eu quero fechar. Observe. Essa briga não era dos arameus. De quem era a briga, irmãos? Que povo? Dos amonitas. Os arameus foram contratados para ajudar no combate, mas foram envergonhados pelas forças de Davi e bateram em retirada. Porém, o orgulho, a altivez falou mais alto. Não, isso não pode ficar assim. Não vamos deixar essa derrota barata, não. Vamos mostrar que nosso povo tem café no bule. E o texto diz então que a segunda derrota foi imensuravelmente pior do que a primeira. Observe, o texto não diz nem que teve morto no primeiro combate, diz que eles fugiram. Eles fugiram, não diz que teve morte, baixas no exército. Mas no segundo combate, quantos morreram? Primeiro, 700 condutores de carros de guerra. E quantos homens da infantaria? 40.000! Massacre! 40.000! E pior, a narrativa adiante vai dizer que os derrotados terminaram sendo servos, vassalos do povo de Israel. Vamos lá? Segundo Samuel 10:19. Quando todos os reis vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram a paz com os israelitas e sujeitaram-se a eles. O orgulho sempre gerará atitudes precipitadas que nos envergonharão. Tiago faz uma colocação assim muito pertinente. Tiago 4, versos 1 e 2. Tiago 4, versos 1 e 2. Olha o que ele pergunta. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Queremos a nossa vontade a todo custo, mesmo que isso gere o sacrifício do outro. Dividimos, ferimos, matamos, humilhamos através de gestos impensados e loucos. Tudo isso para alimentar o nosso ego, o nosso orgulho diabólico. Compartilhamos fotos, imagens de festas, passeios nas redes sociais. Não é para compartilhar a nossa alegria, não. É para causar inveja no outro. Tem foto que parece que é direcionada já para algum grupo, né? É para você ver onde eu estou, o que eu estou fazendo. Filho, filha, escute isso. Você não tem que provar nada para ninguém. Nada para ninguém. Você não tem que manifestar publicamente para nenhuma pessoa o seu poder, a sua força de influência, a sua inteligência, a sua capacidade. Baixe sua bolinha, mantenha-se simples e humilde, como esse gato que está aqui, sendo desprezado, mas ainda assim se roçando na perna de Lu, e Lu não gosta de gato, mas ele está ali. Eu quero sua amizade, Lu. Essa é a estrada do reino de Deus. Não queira se impor através de gestos que depois envergonharão você, como no caso dos arameus. Sentiram-se fortes, superiores, vamos tirar satisfação, vamos colocar tudo em pratos limpos, e foram mortos, massacrados. Concluindo, Paulo vai dizer a Timóteo que existem algumas marcas dos filhos das trevas. E uma delas é a precipitação. Vamos lá? 2 Timóteo 3,
do 1 ao 4. 2 Timóteo, capítulo 3, versos do 1 ao 4. Olha o que diz. Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores e o que está aí? Precipitados. As marcas dos homens maus dos últimos tempos incluem nelas a precipitação. O que esse texto está dizendo é o seguinte: a precipitação não condiz com um caráter guiado pelo Espírito de Deus. Eu quero que você entenda isso. Você faz parte de um reino diferente. Você faz parte de um mundo diferenciado, o mundo de Deus. E a precipitação nas palavras, nos pensamentos, nos gestos, não podem se fazer presentes em você. Uma curiosidade. Você sabe o que significa o nome Anum? O rei precipitado? Anum significa, no hebraico, favorecido, agraciado. Ele não fez jus ao nome dele. Eu estou daqui de cima olhando para um grupo grande de pessoas abençoadas, favorecidas, agraciadas. Por quê? Não por vocês mesmos, mas pelo Jesus que habita em vocês, pelo Espírito Santo que os tem para Ele. Não desperdice essa graça, esse favor, através de um comportamento que não honre a Deus, nem respeite as pessoas ao seu redor.